pode ser RH? O RH pode ser estratégico, Pode ser flexível. pode ser criativo. O RH pode ser várias coisas. Mas o que a gente quer que seja? Pode ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação eu, Júlia Dalsasso. E eu, Laís Jasper. Olá, criativos! Vocês precisam entender sobre inovação social, né? No mundo que a gente vive hoje, eu acho que esse é um dos segredos, né? Do sucesso organizacional, de deixar a nossa marca no mundo. Seja bem-vindo a mais um Pode Ser RH, o podcast que vai te destravar. Então, eu sou a Júlia Dalsasso. Eu sou uma mulher branca, baixinha, de 1,52 m. Estou com um blazer verde, uma regatinha preta e que um colar que já fez um sucesso com pérolas. E o que o RH pode ser? O RH pode ser o que quiser. E o que tu já foi, Júlia, na vida? Ai, tem que falar. Então vamos lá. Eu já fui... não. Um monte de coisa. Eu já fui um monte de coisa, mas vendedora de bingo, vendedora de rifa. E sabe uma vez que... Não sei se é da tua época, da Shirley pode ser. Shirley, tu lembra que tinha umas raspadinhas que vendiam uns ursão? Uhum. Tu lembra? Tu lembra ou tu tá só me coisando? Não, vendia mesmo. Vendia Eles uns passavam nas casas e vendiam nas Tu casas, vendia isso aí? né? De Então, porta em porta, não? foi. É. Daí eu pegava uma vez, daí eu falei pra minha mãe que eu queria, daí a mãe chamou o cara e ele comprou uma pra mim, andava com ursão pra cima e pra baixo. Já tava até amarelado. daí essa também foi alguma coisa que eu fiz. A gente acha engraçado, né? Mas foi legal, como a nossa convidada anterior falou, tudo que eu construí ao longo da minha vida faz com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. É verdade. Então tá, sejam bem-vindas e vai que é tua, Laís. Bora, Bill. Bora, Bill. Eu sou a Laís, sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, olhos verdes, tenho 1,61 de altura, média, né? Não sou tão... Tô ali no padrão. Hoje estou vestindo um vestido verde para combinar comigo. Estou de par com a Júlia. Um parzinho, né? Só sucesso. Só sucesso. Verde é o quê? É dinheiro? Não, olha dinheiro. Dinheiro. É o quê, verde? Verde é dinheiro. É dinheiro, né? É dinheiro. Só Amei, Jesus. Só vem. Faz-me rir. Eu já fui auxiliar administrativo numa borracharia, já trabalhei como agente temporário na Polícia Militar e já tive uma tentativa de ser operadora de caixa. Tentativa, porque eu não gostava. Eu gostava do burocrático. Trabalhar com dinheiro eu não curtia muito, não. Porque eu sou psicóloga, né? Humanas, atendimento. Esse negócio faz mais sentido para mim. E hoje estou no RH, me encontro no RH. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Shirley, e ela vai se apresentar para vocês que estão nos escutando e nos vendo também. Eu quero agradecer esse convite. Estou muito honrada de verdade por estar aqui com vocês. Achei o nome do podcast fantástico. Vou falar novamente, né? E elogiar pela criatividade e por ser tão natural, assim. Estou muito à vontade. E eu sou uma mulher branca, quer dizer, misturada, né? Porque eu acho que no Brasil ninguém é totalmente branco, né? Nós somos mesclados, miscigenados. E eu tenho olhos castanhos, cabelos avermelhados, né? Não tão vermelho, mais para um vinho, assim, com cobre. E estou de vestido longo e da cor que não é marrom, é um tijolo, né? É isso, eu acho que... E o óculos? E o óculos, né? Que é um babado, minha gente. Esse óculos e eu dela. uso óculos porque sem eles eu fico meio ceguetinha. Então, eu preciso usar eles. E daí, esse óculos, ele é um rosa nude, meio transparente e meio gatinha, sei lá como é que é, né? Gatinha. Refinada, né? Chique igual ela. Obrigada. É um prazer ter a Shirley aqui. Eu conhecia já a Shirley, né, pelo trabalho que ela faz na Abadeus, pela dedicação,
pelo que tu faz pelas pessoas. E mais um dia que eu te encontrei e que eu participei de um evento que tu estava, e quando tu abriu a boca, Shirley, eu falei assim, eu acho que a gente comentou, né, Laís? Não sei se foi contigo ou foi com a Letícia, eu comentei. Letícia Zanini. Meu Deus do céu. Shirley, tu é ótima. De verdade, assim, o modo como tu passa teu conteúdo, o modo como tu vende as coisas, a serenidade, a elegância. Daí, esses dias até a Letícia falou, eu levei uma sorte, né? Vocês botaram eu com a Shirley de par. Ela falou que eu levei sorte. Ela, assim, que coisa mais boa, ela ainda falou assim, eu realmente é admirável tanto o teu trabalho, a tua energia, o modo como tu consegue externalizar isso para as pessoas. Ai, gente, eu vou ficar aqui meio sem jeito. Porque eu sou muito autocrítica. E eu, de verdade, assim, eu acho que eu fui premiada de encontrar muita gente boa na minha vida, no meu caminho. Acho que Deus me abençoou muito nesse sentido, de me proporcionar eu interagir, conviver e me desenvolver com pessoas que me inspiraram e que me ajudaram a me formatar, a ser o que eu sou. E, assim, é bem interessante isso, porque a gente precisa entender o nosso tempo, mas também o tempo do outro que é colocado na vida da gente para nosso crescimento. E nem sempre é um tempo fácil, né? É. A gente precisa entender que também os reveses nos formatam, os reveses nos lapidam. E, às vezes, a gente tem alguém muito chato do lado da gente para poder te melhorar, né? Mas aí é a construção da vida e que acaba, a cada tempo, assim, tu olha para trás, e pensa, puxa, eu já fui menos, né? Eu já fui um pouco menos. Meu e Deus, hoje, como eu melhorei. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Então, eu acho que é essa construção, assim. E hoje estar aqui, com certeza, eu já assisti a entrevista, né, da colega e foi fantástico, assim, o quanto que a gente aprende, né, de ouvir vocês também, de interagir com vocês. Não é a minha área, o RH. Então, tudo que vocês abrem a boca e falam, eu fico que nem, assim, aquela avezinha que está ali esperando para aprender, sabe? E isso é importante. É isso aí. A gente trouxe a Shirley aqui para nos inspirar a ser humanos melhores, né? E nós, na área de recursos humanos, precisamos, né, de novas fontes, e a fonte Shirley de inovação social ela é muito importante. Né? A inovação social ela é resolver problemas complexos de forma mais inovadora, né? De forma inteligente e inovadora. Daí, Shirley, como é que tu consegue conectar as pessoas com inovação social? Fala pra gente um pouco, né, sobre a Abadeus e os projetos que tu tem lá. Como tudo na minha vida, é muito desafiador eu ir para a Abadeus, sabe? Eu não fui sempre apaixonada pela área social. Era uma área que eu queria distância. Né? Mas eu acredito em propósito e acredito também que Deus tem propósito com a vida da gente. Né? Quando você é formado e está lá no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Deus vai acompanhando e no livro dele ele vai contando a história sua. É óbvio que Deus permite você fazer as suas escolhas, mas se você realmente buscar viver para um propósito, ele vai abrindo os caminhos e vai iluminando. E aí, meu marido, há 33 anos atrás, foi desafiado a assumir o trabalho social da Abadeus. E a Abadeus era só uma organização de benefícios eventuais. E eu não queria, mas ele não me ouviu, graças a Deus. E aí nós iniciamos um desafio, só que na época ele ficava 12 horas no trabalho dele, ele era funcionário de carreira do Banco do Brasil, e ele me dizia assim, agora você faz o que eu não consigo fazer lá fora. Tal. E foi aí que eu fui
mergulhando nesse universo da justiça social, da inclusão social, do que são as políticas públicas, como é que eu erradico a pobreza, quais são as soluções que eu posso conectar, né, com o mercado e com o público que a gente atende, e de que forma criar oportunidades de protagonizar as pessoas que são de vulnerabilidade. E foi nesse sentido aí que eu busco lá na minha formação com meus pais, e busco também a minha formação de ter sido criada com princípios cristãos e na igreja e estudando a Bíblia e vendo que esse é o propósito de Deus primeiro, né? E Jesus. E isso é muito forte para mim. Então, só que quando eu fui para Abadeus, o Gerson dizia: Abadeus precisa fazer algo diferente, as pessoas não podem continuar como estão, elas têm que mudar e superar as suas condições depois que entram por aquela porta. E isso era muito difícil para mim. E eu fui buscar, então, estudar. Me formei em serviço social por conta da Abadeus. E, na minha faculdade, o meu projeto de pesquisa e TCC virou o carro-chefe da Abadeus para a área de profissionalização, de empreendedorismo social e de desenvolvimento de comunidade mesmo, de fato, sabe? Então, foi algo assim desafiador, mas, ao mesmo tempo, foi um marco na minha vida, porque eu me formei pensando... quando eu fui estudar, eu pensei: Deus, eu vou consagrar essa minha faculdade para Ti, porque se eu fosse escolher, talvez eu escolhesse outra coisa, mas então eu vou fazer isso por conta da Abadeus, por conta das pessoas, por conta de propósito de vida. E quando eu estava apresentando o meu TCC, o meu projeto de TCC já estava no caderno de projetos aprovados no edital da Petrobras em 2005. E aí foi ali que deu origem a toda a área de profissionalização da Abadeus. E aí, mais recentemente, agora, então, em 2021, nós inauguramos essa era da inovação social. Porque em 2019, lá, a gente foi desafiado. Eu já estava buscando o porquê do desenvolvimento tecnológico, como é que a gente ia conectar o público atendido pela Abadeus com a tecnologia, com a inovação. Mas eu já estudava empreendedorismo social desde 2002, 2003, 2004. Eu comecei a estudar empreendedorismo social e sabia já, e era muito forte, que o empreendedorismo social, a diferença do tradicional, é que ele busca algo, um impacto coletivo, e sempre visa o bem coletivo, né? Ao contrário do tradicional, que ele é mais individual. Então, eu acho que eu fui me tornando uma empreendedora, e eu não sabia que eu tinha isso, que eu podia desenvolver. Mas eu sou filha de comerciantes. Então, eu cresci no balcão com os meus pais, aprendendo a lidar, atender, vendo negociar, vendo vender. E aí, só que eu não gosto de vender. Só que a coisa que eu mais faço é vender. Vender ideias. A gente vende o tempo todo, né? E projetos e tudo mais. E trabalhar o convencimento das pessoas por uma causa, por um mundo melhor. Mas de que forma esse mundo melhor pode ser construído, que seja bom para todo mundo, que seja sustentável. Não quero só o dinheiro da empresa. Não é isso que a gente busca na Abadeus. A gente busca... né, que a empresa também tem um propósito nesse tempo de transformação, de mudanças, onde cada empresa precisa significar ou ressignificar a sua forma de atuar, aquilo que ela produz, ou que ela manufatura, ou que ela recicla, ou que o serviço,
tudo isso precisa estar conectado a um propósito maior que seja de sustentabilidade, vendo a coletividade, né? E aí é isso que a Amadeus hoje tenta fazer, conectar os objetivos das empresas, que é o enriquecimento, é buscar a venda, é o lucro, mas não é só mais o lucro, porque toda empresa hoje busca praticar a responsabilidade social. E de que forma ela pode convergir a responsabilidade social que ela quer praticar com uma causa. E é isso que a Amadeus apresenta para as empresas, a solução. Para elas trabalharem o ESG dentro da empresa com solução social de fato, criativa, que traga resultados e impacto positivo na sociedade, mas que, ao mesmo tempo, fortaleça o seu negócio, né? E que seja uma resposta e uma solução para aquilo que a empresa quer. Então, é muito bom, tá? Você cria todo dia, eu penso em algo novo, assim, sabe? Quase todos os dias a gente discute novas soluções, a gente discute mudança de paradigma, porque nós trabalhamos com gente, né? E gente que precisa de muita oportunidade. Sabe, Shirley, a visita que eu fiz na Amadeus há um tempo atrás, uma das coisas que você falou e que me marcou foi assim, que a questão as empresas eu vou falar do meu jeito, tá? Não dá para fazer só algo pontual. Precisa ser algo que tenha recorrência, porque é a recorrência que vai trazer um resultado mais para frente. Não é tirar R$500 e fazer um investimento e dizer que doei X valor para a instituição. Então, que isso não traz, né? Que não é esse o movimento que tem que ser feito, né? Mas aí explica para mim direitinho como é que tu falou aquela vez para mim que ficou marcado. Então, a empresa ela precisa ter um programa de investimento social que traga e que promova a transformação e que seja conectado. Então, tudo que ela for fazer nesse momento não pode ser só uma ação solidária. Ela pode fazer campanhas e ações solidárias? Ok, tudo bem. Mas ela precisa ter uma motivação maior. E qual é a minha motivação maior que eu conecto ao meu negócio? E que traz, né? E que vai trazer impacto positivo na sociedade. E é isso que a gente tenta fazer os RHs entenderem, que tenta fazer os CEOs entenderem, o que é inovação social? A inovação social, ela necessariamente precisa gerar um valor. E eu não gero valor só doando pontualmente. Eu gero valor se eu tiver sistematizado um programa de investimento social que conecte a governança, que conecte a área social, que é a minha preocupação com a comunidade, com os meus stakeholders e também com a área de meio ambiente, porque o ambiente que nós vivemos é impactado pela nossa ação e pelo nosso tipo de vida e as escolhas que fazemos. Então, a escolha da causa que a empresa faz tem tudo a ver com a sua prosperidade também. Não, eu concordo. E por que da escolha de inovação social para o podcast? Né? É importante. Ele não é necessariamente... é assim, quando eu falo inovação social, eu penso assim, o quanto a minha empresa vai estar contribuindo para o mercado e eu vou ter algo em troca. E esse algo em troca é uma mão de obra mais qualificada. Exatamente. Né? São os próprios colaboradores enxergando que realmente a empresa se importa com esse tipo de coisa que poderia ser um familiar meu. Né? Então, eu até a gente sugeriu o tema, qual tema a gente traz? Vamos trazer inovação social. Né? Normalmente, os RHs não discutem sobre o tema, quem discute é mais a área de sustentabilidade, mas não tem, nem todas as empresas têm sustentabilidade. Né? Então, como o RH hoje consegue vender para um diretor um tipo de projeto desse? Assim, o que tu orientaria um RH
vai por essa frente de trabalho, vai por esse caminho de conversa para poder nós sensibilizarmos o negócio para fazer também com que as empresas contribuam mais. Dentro do planejamento estratégico de toda a empresa, né, tá lá escrito os valores, a missão, né, a base do que é a ação da empresa. E você pode buscar dentro do planejamento o que conecta a essa área de inovação. E quais são os nossos gaps? Quais são as minhas dores? Eu tenho dor nesse segmento aqui, que é a mão de obra, ou é muito turnover, né? Ou é a falta dela mesmo, porque nós vivemos um apagão de mão de obra, né? E aí, dentro dessas linhas, e aí o marketing da empresa, a gente precisa entender muito bem qual é a linha do marketing que a empresa adotou. Porque se ela quer realmente ser reconhecida como uma marca positiva, tipo a Coca-Cola, tu abre uma Coca-Cola, tu pensa, abra a felicidade. Apesar de que o significado e o resultado daquela ingestão ali de 200 ml não vai ser isso depois, né? Mas tá lá. E aí a nossa empresa... O que a minha empresa quer? De que forma ela quer ser reconhecida? Também como uma empresa que desenvolve pessoas e não só olha para dentro dos seus muros, mas que olha para o bem e para o bem-estar coletivo. A minha empresa ela vai estar associada a bem-estar, mas esse bem-estar se preocupa com a família do meu colaborador, se preocupa com a comunidade onde nós estamos instalada, a região, qual é a região que eu alcanço, de que forma eu posso associar isso à marca da empresa. Então, a minha sugestão é que vá por isso, né? E outra coisa, eu não gosto muito de falar da China, porque tem uma série de controvérsias, mas eu vou usar a experiência deles, porque em 25 anos a China desceu de quase 1 bilhão de pessoas na pobreza para 9 milhões, quase 10 milhões em 25 anos. Sabe qual foi o investimento deles? Não foi doação e ação solidária. Foi investir pesado em cultura de inovação e tecnologia. Ela não se tornou a potência que ela é hoje e domina o mundo, e às vezes até assusta a gente, porque nós ficamos meio assustados com as coisas, com as notícias. Mas isso é fato. Os países mais desenvolvidos do mundo investem em cultura de inovação e pesado. Então, são bilhões e bilhões de dólares anuais que são investidos nisso. Aí vamos analisar, porque inovação social é ciência. Tu não faz inovação social por fazer. Você precisa estudar o mercado, você precisa estudar as políticas públicas, você precisa estudar qual é o índice de vulnerabilidade do Brasil, da nossa região, e isso tudo foi que a Amadeus baseou a sua inovação social. E qual o potencial de crescimento e de riqueza que a nossa região pode gerar se ela investir em inovação social. Então, por isso que a gente foi buscar subsídios, né? E aí, partindo desse princípio, nós entendemos o quê? Que a educação ela ainda não consegue suprir as demandas do século XXI. A necessidade de atualização dessa criança, desse jovem, desse adulto, a requalificação desse adulto, porque na empresa que vocês estão, ela já está no 4.0, certo? Nós temos uma sociedade, vivemos na sociedade 5.0. Mas será que todas as pessoas estão incluídas? Não estão. Não. No Brasil, mais de 40% da população está no cadastro único da assistência social.
isso é um grave problema, porque compromete o desenvolvimento econômico sustentável. Então, o que a inovação social da Amadeus faz? Capacita, melhora perfil, trabalha comportamento, trabalha as soft skills, que são as habilidades socioemocionais e todas aquelas competências que são mais pedidas hoje por vocês, RHs, a criatividade, pensamento analítico, resiliência. Como é que eu deixo de ser só um executor e de fazer só processos repetitivos para pensar soluções de problemas complexos? Porque isto é ser humano. O ser humano precisa ficar com essas tarefas, que são as tarefas de solucionar problemas complexos. Para isso, nós temos que usar nossa mente, né? Não para tarefas repetitivas que o robô faz. Pode fazer. O que uma máquina não faz. Então, o que a Amadeus está fazendo é preparar as crianças, é preparar os adolescentes, os jovens, para esse novo mundo do trabalho que vai exigir, né, que eles exerçam profissões que ainda não existem. Né? Vocês sabem, vocês são da área, que talvez isso seja uma angústia dos RHs, sim, porque 85% delas, das profissões, vão ser novas até 2030. E está aí, né? O tempo está passando muito rápido. E, assim, como é que o Brasil está se preparando para isso? Nós vemos que nós não nos preparamos, porque nós temos um gap de mão de obra. Você tem vagas e não tem o perfil da pessoa para preencher a vaga. Então, nem com perfil e nem sem perfil. Pessoas que queiram realmente estar ali é bem difícil. Então, a gente precisa mudar o mindset. É isso que nós fazemos com inovação social. Então, se a empresa quer mudar essa história e ela quer ser sustentável e quer um negócio sustentável, porque não adianta eu pensar hoje, eu tenho que pensar daqui a 10, 20 anos, como é que vai estar o meu negócio? E se eu não investir de forma altruísta, que é o que a inovação social pede, muito altruísmo, mas também pensando, obviamente, em resultados, em retorno. Qual é o retorno para o meu negócio do meu investimento na inovação social? Eu vou ter pessoas no futuro melhor qualificadas, eu vou reduzir o gap de mão de obra, eu vou contribuir para melhor poder aquisitivo para vender o meu produto. Porque vou colocar minha organização em outro patamar. Exatamente. Né? Vou valorizar o capital em relação a questões bancárias. Vou então, agregar valor à minha marca. E isso faz toda a diferença. A inovação social gera valor à marca. Sabe que agora eu vou falar com muito orgulho que a Amadeus é uma das primeiras instituições, porque é o 2º ano do prêmio, o prêmio e o Impact de Inovação Latino-Americano. E nesse 2º ano concorreram mais de 1.200 organizações e empresas e startups. E a Amadeus ficou entre as 151 selecionadas como organização de impacto positivo e de inovação na comunidade, na região que ela atua. Parabéns! Parabéns para nós. Eu acho que a região, quem acredita no trabalho da Amadeus, as pessoas, né, que colocam, que investem, os nossos parceiros. Então, isso a gente traz também e persegue muito isso para reconhecer os parceiros também e agradecer todo o investimento que é feito no nosso trabalho. E aí, você veja bem, né? Isso é um divisor de águas. Uma organização daqui de Criciúma, do interior, concorreu, né, na América Latina e foi contemplada. E detalhe, né, a Fundação Dom Cabral é uma das 9 organizações, escola de administração do mundo mais reconhecidas, está entre as 9 melhores, e a Innovation Latam de inovação, né? Que legal. Então, eu acho que é fantástico e se nós temos aí, né, os RHs acompanhando e vendo, vá lá conhecer a Amadeus, como a Júlia fez, como a Laís fez,
né? E faz toda a diferença, né? Faz Uma toda coisa é diferença, você verdade. ouvir falar, outra coisa é você ir lá e ver e conhecer a metodologia, o que é que se faz, como é que se trabalha e quais são as soluções que a gente pode apresentar e customizar para a empresa que vai visitar, porque dá para customizar também, né? Sabe que quando a gente pensou no tema, né, que a gente foi buscar referência e tal, sabemos que estamos em ótimas mãos, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, que é, por exemplo, estudar sobre. Não é um tema que é novo, que surgiu agora, mas é um tema que está tendo devida relevância devido às movimentações, sejam de a política, né, mundo, governo, empresa, e a gente até comentou, né, da história da palavra Ubuntu. E por que eu me conectei com ela? Conta-se a história, né, que um antropólogo ele foi conhecer uma tribo africana e ele gostaria de entender quais eram os valores, né, daquelas pessoas, daquelas crianças, o que movia eles a um objetivo em comum. Então, aí ele fez um teste. Ele colocou algo que provavelmente as crianças queriam, porque não tinham, que era uma cesta com frutas, agora não me recordo a referência real, e disse que quem chegasse primeiro, né, ganharia essa cesta. E o que ele acabou se surpreendendo é que as crianças não foram. E ele perguntou por quê. E aí elas falaram, Ubuntu, eu sou porque nós somos. E eu acredito que o movimento de inovação social, ele não vai olhar só para aquilo que a Abadeus quer. Ele vai olhar para o coletivo. Então, como que nós, enquanto gestão de pessoas, de alguma forma, se a gente não tem, a gente possa olhar para o Ubuntu, né? Não, quero chegar primeiro, quero fazer primeiro, ok, tudo bem. Isso vai trazer um resultado positivo para a tua organização. Mas e se tu fizer esse movimento no sentido de ampliar conexões, né? De fazer acontecer, de colocar na prática, de conhecer essa instituição, né? De olhar realmente para o planejamento estratégico e entender o que daqui conecta. Sei lá, um dos meus valores seja conexão. Como é que eu conecto? Conexão é uma palavra que a gente consegue fazer, inclusive, várias conexões. Né? Como é que eu vou conectar isso? E olhando para o movimento Brasil hoje, governo, como que as políticas públicas e a mudança de governo impacta no negócio da Abadeus? Tem alguma diferença? Teve algum movimento? Vocês se prepararam para isso? Como que funciona? Gostaria de saber. A gente se prepara, mas o terceiro setor, ele ainda é um setor jovem, né? Frente ao primeiro e ao segundo, que são o setor público e a iniciativa privada. Né? O terceiro setor ainda é tão jovem, porque, tu veja, a lei que regulamentou o terceiro setor é de 2012. Nossa. É jovens. É bem jovem. É o marco regulatório. Aham. Então, nós temos um marco regulatório recente e depois que ele foi aprovado, ele é uma colcha de retalhos. Porque cada um vai lá e coloca e faz um adendo. Então, assim, isso já mudou muita coisa. Mas as pessoas ainda têm, né, assim, às vezes as organizações e as empresas ainda olham para o terceiro setor, quando a gente vai visitar, como uma organização que vai lá pedir caridade. Ou vai lá, vou lá pedir um auxílio. Ainda não entendeu que nós nos profissionalizamos e que hoje nós somos soluções para as empresas. Então, aí, por que a política pública impacta? Porque a forma como o governo olha para as políticas públicas, se ele investe mais socialmente, obviamente ele vai reconhecer muito mais o nosso trabalho. Né? E a gente precisa que os governos entendam que o terceiro setor hoje é um setor estratégico e importantíssimo, até acho que quase que meio que fundamental, para contribuir com as políticas públicas do Estado. Porque hoje a gente vê, e não estou falando algo que nenhum gestor público não tenha falado, né? A gente cansa de ouvir os gestores públicos falar que o Estado não dá conta de tudo, correto?
Sim. Né? Isso é uma realidade. E daí, quem é que entra e supre essa necessidade das políticas públicas? O terceiro setor. E a sociedade precisa se ligar para isso. Precisa entender que nós executamos políticas públicas. E aí o olhar do governo para isso tem tudo a ver. Se o governo vai olhar com um olhar de investimento e de entender que assim como ele contrata uma empreiteira para fazer uma estrada, ele vai ter que olhar para o terceiro setor hoje, o gestor atualizado hoje, eu vou contratar lá a obra, eu vou listar aquela obra e vou fazer, e eu entendo que aquela empresa ela tem o seu custo fixo e ela tem o seu percentual ali de sustentabilidade e tal. Tem que olhar para o terceiro setor e entender que também é um prestador de serviço. Sim. E que vai precisar de recursos, porque transformar vidas custa investimento. Não se faz de graça. Né? Você tem aquela máxima que diz que trabalho dá trabalho. Então, desenvolver pessoas não é barato. Não. E não. Principalmente pessoas que precisam de oportunidades, que já tiveram dificuldades de desenvolvimento na vida. Então, o teu empenho tem que ser maior. E detalhe, nós tivemos que desenvolver uma forma especial de nos conectarmos, novamente a palavra conexão, de nos conectarmos com a necessidade desse público que nós atendemos, porque você precisa trabalhar de uma forma especial, que ele consiga compreender, que ele se sinta desafiado, mas que se sinta motivado a fazer aquilo. Porque, primeiro, né, você dá o curso gratuito, certo? Então, a tendência para tudo que é muito... que é de graça, é o quê? Não valorizar. Não valorizar. Então, a gente trabalha o quê? A gente trabalha N formas para motivá-los a entender que aquilo é bom para mim, que eu vou mudar de vida. Gente, é fantástico tu ver os resultados. Ver hoje, né, jovens que a gente formou e que estão nas redes de varejo aí, que estão nas fábricas, mulheres que se formaram costureira na Abadeus e que hoje são líderes de equipe dentro das empresas, que quando foram para Abadeus lá há 20 anos atrás fazer o primeiro curso, elas não davam conta de sustentar a casa, mas depois foram chefes de famílias exitosas, famílias organizadas, estruturadas, com o filho na escola, com o filho que estudou, que terminou o ensino médio, que entrou na faculdade. Então, você vê o impacto na comunidade que a Abadeus atua. Você entra no bairro Cristo Redentor e você já vê uma comunidade próspera e promissora, correto? E você vê outras comunidades que não têm esse investimento tão forte em formação, em desenvolvimento de pessoas com maiores dificuldades hoje. Só que eu penso o seguinte, né, que a sociedade precisa refletir sobre segurança, precisa refletir sobre equidade, precisa refletir muito sobre justiça social e os parâmetros de bem-estar social. E aí, essa reflexão toda vai me levar a quê? Vai me levar a entender que o que eu invisto horrores e milhares de reais em segurança, eu poderia, paulatinamente, começar a investir em desenvolvimento de pessoas lá dentro das comunidades. Porque à medida que uma sociedade ela é mais desenvolvida, a segurança ela vai se tornando algo mais natural, mais orgânico. Né? E às vezes nós pensamos... toda a solução está na educação, né? Exatamente. Então, a educação, ela gera transformação e o que a Abadeus faz é potencializar aquilo que a escola faz. Aonde a escola não consegue chegar, no contraturno a Abadeus complementa.
com educação tecnológica de qualidade, com ensino de robótica, com ensino de desenvolvimento de lideranças. A gente enxerga muita liderança fantástica naquelas crianças e nos jovens e adolescentes. A gente trabalha a profissionalização para as áreas, principalmente a Abadeus tem um segmento muito forte, né, em todas as áreas assim, que vai da administração, a área de varejo, mas também na área de confecção. Nós temos essa tradição. Então, isso é muito, muito importante, né? Até porque hoje a indústria de confecção ela oferece uma carreira muito promissora e que as pessoas acham que eu vou começar na máquina e vou morrer na máquina. E não é bem assim. Mudou bastante, né? Ô, Shirley, e sabe que esse tema ele tem que ser um tema que nós precisamos repetir e trazer mais profissionais para falar sobre isso. Exatamente. Né? Então, até depois, em outro momento, a gente pega outras indicações tuas de profissionais diferentes, né? Para a gente poder continuar com o tema, sempre nos encontros. Né? A gente entende a necessidade e é para nós mesmos. Né? Porque a gente tem que pensar a inovação social como uma solução em tempos, né, de solução de mercado, porque o mercado quer solução. Então, e o que a inovação social faz nesse tempo? Ela é verdadeiramente uma solução ou ela é só um nome bonitinho? E sabe que o ano passado, nós duas e a demais pessoas da equipe fomos no Fórum Internacional de Inovação Social. É verdade. E ali que o negócio começou a brilhar mais o nosso olho e começou a trazer uma sensibilidade maior para o tema, né? Daí, para a gente encerrar, vamos falar um pouco sobre o mês de maio, que daqui a pouco está aí, né? Para a participação efetiva dos RHs. Sim. Né? E nós queremos... Aliás, a BRH já é apoiadora institucional do segundo fórum. Olha... Já está lá. Que bom. Então, né, vai ser dia 25 de maio e o tema é um tema bastante interessante, voltado para o desenvolvimento de pessoas, tá? Então, vai ser um segundo fórum que nós já colocamos as coisas aí para trabalhar e já estamos com... como é que é? O bloco na rua, né? Trabalhando de verdade. E o tema é muito importante, porque trabalha a coesão social, trabalha a transformação para a educação, a educação para a transformação e empregabilidade. Como é que nós podemos olhar para isso e como... Eu acho que vai ter bastante resposta daquilo que tu perguntou, como é que os RHs começam e tal. A gente pensou muito nisso, porque o primeiro foi para chamar a atenção do tema, foi para sensibilizar mesmo. E aí, esse segundo, a gente quer trabalhar mesmo um encontro colaborativo e compartilhar conhecimento, mas assim, não vai ser um encontro, mais um seminário da área social, pura e simplesmente. Não, vai conectar empresas, vai conectar setor público, vai conectar agentes públicos, agentes políticos e vai conectar também terceiro setor e a comunidade e a sociedade civil em geral. Então, a gente precisa unir todos os segmentos em torno de melhorar o mundo, porque simplificando a inovação, o objetivo da inovação social é melhorar o mundo, é tornar o mundo mais com mais equidade, mais justo, né? E a gente fazer a coisa melhor para todos, né? É isso aí. Então, nós queremos todos, dia 25 de maio, na SIC. Qual horário? Já tem horário? Vai ser durante o dia. Durante o dia. Então, vai ser praticamente um dia inteiro, assim, sabe? A gente quer fazer... Lindo o primeiro. Foi, né? Foi. Tiveram cases bem interessantes, um tema realmente novo, assim, né? Que a gente acaba demorando um pouco mais para processar, mas quando a gente escuta, né, vê a Shirley falando, conhece a Abadeus, parece que as coisas simplificam e que se tornam mais possíveis, eu diria. Olha, aquele primeiro
fórum internacional, ele virou internacional, mas era para ser regional. Mas tinha cases internacionais. Sim, por isso que virou internacional. É que ele foi crescendo de uma forma que virou internacional. E esse ano nós já estamos aí conectando os internacionais. Mas o mais importante é que eu estava agora em dezembro, fui a Florianópolis receber também uma certificação da Abadeus como organização de inovação social, né, pela SDE, pela Rede Catarinense de Centros de Inovação e a UDESC e tal. E as pessoas lá dizendo, gente, eu quero estar no próximo fórum, tu me conecta. Sabe? O pessoal de Florianópolis muito antenado para vir e as pessoas querendo participar. E o que eu faço para participar? Eu quero colaborar, eu quero contribuir, como é que eu levo o meu case, de que forma a gente pode fazer. Então, assim, é um evento que eu acho que não tem volta. Você precisa fazer e precisa desmistificar muita coisa também, né? E esse tema, né? Coesão, inovação social e pessoas, coesão social, educação para a transformação e empregabilidade, é fantástico, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está precisando agora. Sim. Mas a gente precisa de coesão social, né, gente? Porque isso é um tema que a inovação social pode trazer e discutir muito bem e auxiliar nessa construção de a gente olhar mais para o coletivo e menos para o individual. Né? Mas com vistas ao desenvolvimento socioeconômico. O Ubuntu. E algo que agora que me deu um insight também para a gente encerrar, acredito que as pessoas se conectaram com a Abadeus muito a partir do que elas veem, né? Você leva a Abadeus para todos os lugares e o propósito de vocês também é lindo. Né? O amor que transforma. Isso gera conexão, independente de qual for, de qual objetivo. Então, é muito do que vocês são, do que vocês construíram nesses anos. E a gente tem, com certeza, muito para aprender. Acho que está no DNA da Abadeus, né? Eu quero só fazer uma provocação aqui para as empresas. Se sua empresa está introduzindo práticas de ESG nas suas ações, ela está voltada para a criação de novas oportunidades e inserção de pessoas no mercado de trabalho? Ela deseja fazer a diferença nos segmentos onde atua? Ela questiona como criar novos formatos de educação que gerem oportunidades equânimes e impacto sustentável? Se os RH estão buscando tudo isso, o Fórum de Inovação Social é uma resposta. Então, estão convidados. Convidadíssimos, anotem na agenda, salvem. Não tenho dúvidas de que vai ser um excelente evento e que vai trazer resultados. Como a Júlia falou, conhecimento ninguém tira da gente. Exatamente. Então é para sempre. E nós estaremos lá. Estaremos sim. Se quiser, queremos vocês lá. É isso aí. Obrigada, Shirley. Eu acho que fechou com chave de ouro o nosso... Qual episódio? Já nem sei mais. O 8º. O 8º. 8º episódio. Sério? 8º episódio. 8º episódio. É isso aí. Né? De verdade, assim, de coração, te agradecer, né? O teu tempo, que a gente sabe que é bem corrido, e não tem só a Abadeus, né? Tem os netos, tem a família, enfim, né? Tem. E esse é o nosso projeto, ele precisa, sim, de apoiadores, né? E realmente de temas importantes. Para trazer conhecimento para a galera de RH. Ai, gratidão, gente. Muita gratidão por vocês me convidarem. E, assim, é maravilhoso estar aqui, conversar e vocês poderem me ouvir e darem atenção para um tema tão relevante quanto esse. Parabéns e obrigada, assim, pela oportunidade. De ouro, honrada, de verdade. Que bom. Obrigada. Os criativos, né, que estão nos acompanhando, com certeza terão bastante conteúdo aí para aproveitar, porque inclusive esse é um dos nossos objetivos, né, levar conteúdo de qualidade e trazer pessoas que gostam muito do que fazem e são referência na área e pessoas da nossa região. Nós somos daqui, então por que trazer pessoas de outros lugares, né? Não tenho dúvida de que o que a gente falou aqui tem muito valor, é muito significativo. Então, de novo, muito obrigada. A gente sempre aprende.
né? E principalmente com uma pessoa que gosta muito do que faz e reverbera isso para o mundo, não tenho dúvidas de que quem não está aqui vai poder aproveitar o conteúdo sim e vai fazer sua inscrição para participar do 2º Fórum Internacional de Inovação Social. Obrigada. É isso, obrigada.